Fala galera, beleza? Professor Antônio Nogueira na área de novo. E como eu falei, hoje vou fazer um último vídeo da IAN com questões específicas do edital. Ah, professor, mas as questões que você fazia antes não eram do edital? Não, todas as questões que eu fiz da IAN foram relacionadas às provas da IAN. Obviamente estavam nos editais. Só que essas questões que eu peguei da IAN são questões do edital vigente, do edital da prova que vocês vão fazer no dia 11, beleza? Não se inscreveu? Inscreva-se, já dá o like aí no vídeo, beleza? Vamos cair dentro. Então, conforme o último vídeo, eu não estou fazendo ordem 1, 2, 3, não. Eu peguei a questão exata da determinada prova da IAN. Então, uma hora você está na questão 17, a outra hora eu vou para a questão de 25. Não se liguem na ordem. O importante é a questão em si. Vamos lá. Assinale a opção em que a crase foi utilizada pelo mesmo motivo que em essa nossa mania de reduzir tudo à mesma dimensão. Ó, questão de crase, já tica aí no edital. É essa nossa mania de reduzir tudo à mesma dimensão. Bom, primeiramente, galera, o que é a crase? A crase é a junção, a contração do a preposição mais o a artigo, tá? Então, normalmente, utilizamos crase antes de palavra feminina. Claro, o artigo a feminino. Beleza? Só que existem, claro, situações em que você usa a crase por isso e que você usa a crase por aquilo. Neste caso, o que você tem aí? Você tem o verbo reduzir. O verbo reduzir, ele pede objeto direto e objeto indireto. Ou seja, ele pede complemento sem preposição e com preposição. Olha lá, ó. Reduzir o quê? Reduzir tudo. Tudo é um objeto direto. Você pode reduzir alguma coisa a outra, ó. A mesma dimensão. Mesma dimensão não é feminino? Então, você usou o artigo feminino, que fez uma contração com a preposição que reduzir pede. Reduzir alguma coisa a outra. A outra. Pronto. Crase no a. Então, como é que foi usada essa crase? Foi usado pela necessidade de reger um objeto indireto, ok? E é claro, tinha a palavra feminina, artigo feminino, crase no a. Vamos ver qual opção tem esta análise. Letra A. Confirmava tudo à medida que usava o diminutivo, ó. Essa não. Esse à medida que é justamente uma locução conjuntiva adverbial, né? Formada por palavra feminina, medida. Então, não foi usado em objeto indireto. Não pode ser esse. Pedia sempre um feijãozinho à dona da casa. Ó, quem pede, pede alguma coisa a alguém. Crase no a. Pedia alguma coisa a alguém. Pronto. Dona, palavra feminina. Então aí, a mais a. Crase no a. Já sabe que é a letra B. Vamos verificar as outras? Fez a descoberta quando foi à Itália. Ó, aí já tem uma noção de movimento, porque o verbo ir pede preposição a, né? Só que aí é um movimento, pede um lugar, não é isso? E não um objeto indireto. Às vezes, uma operaçãozinha assusta o paciente. Ó. Às vezes, o que é? Às vezes, locução adverbial formada por palavra feminina. Às vezes, que é igual a de vez em quando. Também não é objeto indireto. O brasileiro, à procura de afetividade, usa diminutivos. Ó, o brasileiro em qual situação? À procura de afetividade. Então também é uma crase que foi usada por conta de uma palavra feminina formando uma locução adverbial. Beleza? Então, nós temos a letra B como resposta correta. Lembrando que na letra B, a crase está sendo usada justamente antes de quem? Antes de dona, que é um tratamento a alguém, certo? Ah, professor, eu sei que antes de pronomes de tratamento, a crase não pode ser usada. Sim, por exemplo, antes de vossa. Só que antes de dona, antes de senhora, antes de madame, você usa a crase normalmente, ok? Em que opção o valor semântico da palavra destacada foi indicado corretamente? Ó, já outro item aí do edital, já tica aí, ó, semântica. Semântica tem a ver com sentido, significado. E aí também que a gente estuda um pouco de parônimos, sinônimos, homônimos, etc. Beleza?
Vamos lá. O diminutivo é usado com o mesmo carinho. Companhia tem o diminutivo e tem o carinho do lado dele fazendo companhia. Faz sentido isso? Não, né? Não é. Advérbio de modo. De que modo? Com o mesmo carinho. E não de companhia. Letra B. É muita explicação para tão pouco. Ó, intensidade? Sim, intensidade. Tão, né? Quer dizer, eu poderia colocar ali muito pouco, por exemplo, que é um advérbio também de intensidade. Letra B está correta, tá? Vamos verificar as outras. Não sei se a grafia é essa mesma. Contrariedade? Não. Não sei. Quem não sabe alguma coisa. Se a grafia é essa também, na verdade, aí nós temos uma conjunção integrante, tá? Por quê? Porque está completando o verbo saber. Quem sabe, sabe alguma coisa. Ó, não sei isto. Nós temos aí uma oração substantiva, beleza? Então, não indica contrariedade, não. Usamos para desarmar certas palavras. Direção? Eu vou para aquele lugar? Não, né? Usamos para desarmar. Qual finalidade? Finalidade. Desarmar certas palavras. Então, não pode ser direção. Letra E. E também uma forma de disfarçar. Condição. Também é condição? Não, também é adição, né, galera? Então, essa questão aí já sabe. Letra B é a correta. Próxima questão. A palavra que foi empregada como pronome relativo em... Bom, pronome relativo aí já pode ticar aí, inclusive, ó, classe de palavras, que está lá no edital. Pronome relativo é aquele termo que relaciona um termo anterior à oração adjetiva, tá? Que é onde está o pronome relativo. Por isso que ele é pronome relativo. Faz uma relação do termo anterior com a oração que ele está, que é uma oração adjetiva. Beleza? Ele tanto você vê o pronome relativo na morfologia, né, por ser pronome, obviamente, classe de palavras, como você também pode ver o pronome relativo na sintaxe. Por quê? Porque o pronome relativo possui várias funções sintáticas, ok? Vamos lá. Sempre pensei que ninguém batia o brasileiro. Ó, sempre pensei isto, que ninguém batia o brasileiro. Não é pronome relativo. Esse que não está pegando um nome anterior e relacionando para frente em uma oração adjetiva, tá? Aí você tem uma conjunção integrante, quando você pode substituir uma oração por isto ou disto, essa oração é uma oração substantiva e não uma oração adjetiva, beleza? Letra B. Você sabe que ele está se referindo, ó, você sabe isto. Esse que não é pronome relativo, é conjunção integrante. Letra C. Mesmo ainda que o pouquito, esse daí é pronome relativo? Não, né? Mesmo ainda que, esse ainda que aí é uma locução conjuntiva concessiva, tá? Uma locução adverbial concessiva. Não pode ser pronome relativo. Ó, repara, tem um nome antes do pronome ali? Do pronome não. Tem um nome antes do que ali? Não, né? Então, não é relativo. Até o dia na Itália em que ouvi alguém, ó... Até o dia na Itália em que ouvi alguém. Esse que sim. Ele retoma quem? Itália. Até o dia na Itália, em Itália, ouvi alguém. Pronto. O que? Ele retoma um nome anterior. E neste caso aí, está retomando o nome Itália. Por isso que ele é relativo. Ok? Pronto. Já sabe que é a letra D. Outra coisa, que foi o que eu fiz aqui, para você ter certeza se é pronome relativo ou não. Bom, uma das coisas é você trocar, né? Quando só tem o que lá, você troca por o qual, os quais, a qual ou as quais. Nesse caso aí, não tem como fazer isso. Só que você poderia colocar na Itália, na qual ouvi alguém. Né? Você poderia falar na qual, neste caso aí. E também é possível, como eu fiz, colocar o nome no lugar do que. Tá? Para justamente você entender que ele está retomando esse nome. Então aí se você pegar só o em que ouvi e colocar em Itália ouvi alguém, pronto, você vai ver que faz sentido, certo? Pelo contexto vai fazer o sentido. Letra E, não tem nenhuma dúvida de que o mesoreto dura. Ó,
Não tem nenhuma dúvida. Quem tem dúvida de alguma coisa. Aí já é um complemento nominal, tá? Em relação à dúvida, porque dúvida pede um complemento nominal. É um nome e pede um complemento nominal. Ok? Então, essa questão é letra D. Assinale a questão que não apresenta problema de regência. Ó, presta bem atenção no enunciado. Ele quer questão que não apresenta, tá bom? Tem muito aluno que é craque, sabe tudo, só que não leu o enunciado direito. É não apresenta, é incorreta, é que não está exata, ok? Se liga no enunciado. Vamos lá. E claro, regência. O que é regência? Regência é você dirigir algo, reger algo. O que o maestro faz? Ele rege. Então você tem regência verbal e regência nominal. Na regência verbal, o verbo vai reger alguma coisa, né? Um complemento ou um adjunto. E na regência nominal, um nome, um substantivo, um adjetivo ou um advérbio pode reger algum complemento. Ok? Vamos lá então. Fará um poema de que se lembrará. Quem se lembra de alguma coisa, tá? Correto então, né? Temos ali a preposição, temos o verbo lembrar com um pronome se, e o verbo lembrar e o verbo esquecer, quando pronominais, né, quando eles têm um pronome com eles, eles pedem preposição no complemento, ou seja, pedem objeto indireto. Letra B. Preferia mais falar do que escrever. Não. Por quê? Quem prefere, prefere alguma coisa a outra. Quem prefere não prefere mais do que nada, tá? Não é mais, não é do que. É alguma coisa a outra, tá errado. Letra C. Ele se simpatiza com a língua falada. Ó, verbo simpatizar ou antipatizar não recebem pronome. Esse C aí está incorreto, ok? Ele quer que não apresenta problema. A gente já viu que que não apresenta problema é letra A, né? Estamos só verificando as outras alternativas. Letra D. Não esquecerá das alegrias da infância. Ó, lembra que eu falei? Lembrar e esquecer quando pronominais pedem preposição. Nesse caso aí tem pronome com o verbo esquecer? Tem lá não se esquecerá? Não. Tem não esquecerá. Então o correto aí seria não esquecerá as alegrias da infância e não das alegrias da infância, ok? Letra E. Na fala, muitas vezes, não obedecia à norma culta. Realmente não obedeceu à norma culta, né? Por quê? O verbo obedecer e desobedecer pede preposição. Então, quando você coloca uma palavra feminina depois dessa preposição, essa palavra feminina vai pedir um artigo feminino. Então, o certo aí seria um acraseado. Obedece a alguém. Obedecia a norma culta, acraseado. Beleza? Então, essa questão é letra A. Próxima questão. Assinale a opção em que as palavras são acentuadas pela mesma razão de fácil, góis e gramática, respectivamente. Tinha um texto aí, né? Só que nesse caso não se faz necessário a leitura do texto, porque é uma pergunta bem específica, ok? Então temos aí acentuação gráfica, ó, já tica aí no edital. Fácil. Qual é a regra de acentuação de fácil, galera? Fácil é uma paroxítona terminada em L, tá? Paroxítona terminada em L é acentuada. Poxa, professor, tem muita palavra para paroxítona no português, né? Tem. 80% das palavras do português são paroxítonas. É por isso que a regra da paroxítona é a maior que existe. Qual é a regra da paroxítona, galera? Macete. Li no chão, PS de tongo, uns. Pronto. Li no chão, PS de tongo, uns. Todas as palavras que terminarem com essas letras, você vai acentuar. Se liga, ok? Góis. Qual é a regra de góis? Ditongo aberto, né? Ditongos abertos. Palavras terminadas com ditongos abertos, oi, el e ei, são acentuadas. Essa é a regra. Gramática. Gramática é a mais fácil, né? Por que é a mais fácil? Toda proparoxítona é acentuada. Uau! Pronto. Vamos lá, então. Flexível é paroxítona terminada em L? Certo. Cipó é uma palavra terminada em oi, el e ei? Não, né? Aí é uma oxítona terminada em O. Oxítona terminada em A e O e os seus plurais são acentuados. Não é o caso. Problemática.
Problemática é proparoxítona sim, mas o cipó já matou essa alternativa. Próxima. Amável, paroxítona terminada em L, certo. Paletó, oxítona terminada em O, não é O, L e E. Então não pode ser, nem vou continuar. Letra C. Imã, o que eu tenho em imã? É uma paroxítona? Sim, só que agora é terminada em an, né? Tem que ver se ele quer uma questão de uma regra geral, ou seja, é só paroxítona, então é essa daí. Ou se ele quer uma regra específica. Por quê? A paroxítona tem que terminar em L, em US, em ditongo, em PS, em em uns. Então tem que ver se ele quer uma especificação dentro de uma regra ou a regra geral. Vamos ver. Imã é paroxítona, só que terminado em an, mas é paroxítona. Vamos verificar os outros. Papéis, ó, já está na mesma regra de góis. Ei, oi e el. Então, pode ser que seja essa daí, ó. Estamos chegando lá. Lâmpada, proparoxítona, ó. Letra C, parece que está certinha, né? A não ser que ele queira uma coisa bem específica em relação à regra da paroxítona. Vamos verificar as outras. Hífen, paroxítona terminada em N. Paroxítona também, vamos ver. Sóis, também a mesma regra de góis, né? Tanto que a palavra é parecida. E pontapé, pontapé já não é a mesma coisa que gramática. Pontapé já é óxido terminado em I. Óxidos terminados em A, E, O e seus plurais são acentuadas. Então não é gramática, não é proparoxítona. Então não pode ser essa também. Difícil. Paroxítona terminado em L, certo. Nós é a mesma coisa que góis? Não, né? Nós não é a mesma coisa. Aí é um monossílabo tônico, ok? Monossílabos tônicos terminados em A, E, O e seus plurais são acentuados. E esquipáticas, rapaz, não sei nem o que é isso. Esquipáticas é uma proparoxítona, só que não é o caso aí, porque nós já não é igual a góis. Logo, a letra C estava correta. Essa questão, letra C. Próxima questão. Analise o trecho a seguir. Mais uns 50 metros e o perderei de vista. Em qual opção o vocábulo destacado mais, no trecho acima, completa corretamente a frase? Bom, aí é uma questão também de parônimos, né? Temos aí palavras parônimas. Por quê, professor? Está falando de mais com i e mais sem i. O mais com i vai indicar uma adição, não é isso? E o mais sem i vai indicar uma adversidade, alguma coisa contrária à outra. Beleza? Também é uma questão de semântica. Cai bastante na EAN questões de semânticas, tá? Diversas. Letra A. O homem não conhecia o nadador, mas tinha admiração por ele, ó. Aí já é uma contrariedade, né? Já é uma adversidade. Seria mais sem i. Então, não pode ser essa. O nadador estava bastante distante, mas era observado por alguém, ó. Estava distante, mas era observado. A adversidade é mais sem i, não pode ser essa. Letra C. Talvez o que mais nos impressione seja um pequeno gesto de alguém, ó. O que mais impressiona, né? Quer dizer, alguma coisa impressiona menos, outra impressiona mais. Aí tem uma noção de adição também, né? Tem essa noção. Então, que é relativa ao enunciado, né? Então já é a letra C. Letra D. As pessoas mais não contemplam a beleza humana. Ficou mais aí antes do verbo, né? Para de repente dar uma confusão na leitura. Mas é só colocar para frente, ó. As pessoas não contemplam mais a beleza humana. É uma noção temporal. Antigamente contemplava, hoje não contempla mais. É mais com i? É mais com i. Só que neste caso já tem uma noção temporal. Não contempla mais, porque antes contemplava. E a letra E, nadar é bom, mas devemos ter cuidado com o mar, ó. Já é uma adversidade, ó. Nadar é bom, mas cuidado, ok? Então, essa questão aí é letra C. Próxima questão. Em qual opção não há, não é de novo, não há correspondência entre a conjunção destacada e o seu valor semântico? Ó, aí já está até misturando termos da gramática, né? Conjunção, que é classe gramatical, e termos semânticos, né? Valor semântico, que é, obviamente, semântica, né? Qual o sentido? A conjunção tem um sentido, não é isso? E é importante verificar esse sentido dentro do contexto frasal, beleza, galera? Não vai gravar conjunção não, tá? Temos que interpretá-la dentro de um contexto frasal, dentro da sentença, beleza? Vamos lá. Letra A.
Certamente não suspeita que um desconhecido vê e o admira porque ele está nadando em uma praia deserta. Certo, uma explicação pelo fato de não suspeitar que um desconhecido vê e o admira, né? Tá certo, explicação. Letra B. Não sei de onde vem essa admiração, mas encontro neste homem uma nobreza calma. Não sabe de onde vem, mas encontra, tá certo, oposição, beleza. Letra C. Mais uns 50 metros e o perderei de vista. A adição? Certo, adição, né? Adicionando aqui sentidos, quer dizer, se passou mais 50 metros, você perde ele de vista, quer dizer, ficou mais longe e perde de vista. Está adicionando aqui informações, certo? Letra D. Quando vi, ele já estava nadando. Tempo. Quando, né, realmente é difícil ter outro sentido. No momento em que o vi, ele já estava nadando, é temporal. Bom, só não sobrou a letra E, né? Ele não estava fazendo nenhum gesto a favor de alguém, nem construindo algo útil. Alternância? Não, né? Aqui já é adição. Não estava fazendo isso e nem estava fazendo aquilo. Já está adicionando informações aqui. Então, essa é que não existe uma correspondência, tá? Entre a conjunção e seu valor semântico. Letra E é a correta. Próxima questão. Em qual opção a retirada da vírgula alterará o sentido da frase? Galera, sempre cai questão de pontuação na EAN. É batata e normalmente é sobre vírgula. Ah, tá com dúvida na vírgula? Tem um videozinho só de uso da vírgula, ok? Vamos lá. Então, em qual opção a retirada da vírgula alterará o sentido da frase? Ó, vai alterar o sentido da frase aí. Vamos lá então, galera. Letra A. O vento é nordeste e vai tangendo. Tirou a vírgula. O vento é nordeste e vai tangendo. Não há alteração de sentido aí, né? Pequenas espumas que morrem alguns segundos. Desculpa, pequenas espumas que marcham alguns segundos e morrem como bichos alegres e humildes. Ó. Como bichos alegres e humildes, pequenas espumas que marcham alguns segundos e morrem. Eu acho que também não houve alteração de sentido aí, tá? Letra C. Sinto-me solidário com ele. Acompanhe o seu esforço solitário como se ele estivesse cumprindo sua bela missão. Preste atenção nessa daí, ó. Se eu tirar a vírgula, eu não vou ter uma pausa obrigatória. Então, uma coisa vai juntar na outra. Ó, sinto-me solidário, com ele acompanho. Com ele acompanho, então vai ter uma noção de companhia entre a pessoa que está falando e o objeto que a pessoa fala. Né? Uma coisa é falar, sinto-me solidário com ele. Depois, acompanhe o seu esforço. Agora, se você falar, com ele acompanhe o seu esforço, aí é diferente. É como se os dois estivessem juntos e o que está falando está acompanhando. Tá beleza? Então essa é a noção, esse é o sentido diferenciado. É uma coisa bem tênue, uma linha tênue entre uma coisa e outra? Sim, mas há uma diferença. Tá? Por quê? Porque com a vírgula, não necessariamente o cara está lá com ele. Mas sem a vírgula está. Com ele acompanho. Então já sabe que é a letra C. Letra D. Estou solidário com ele e espero que ele esteja comigo. Pronto. Antes do E não vai ter essa alteração de sentido, né? Mas certamente fazia uma coisa bela e a fazia de modo puro e viril. Ok, também. Antes do E, dificilmente vai ter uma alteração de sentido. Então essa questão aí, letra C. Em qual opção está correta a correspondência entre o pronome destacado e o termo a que se refere? Ó, essa questão aí tem a ver com classe de palavras? Sim. Por quê? Pronomes. Né? E pronomes de uma forma geral. E também tem a ver com coesão e coerência. Tá? Quando você tem algo que se liga a outro algo na frase, que corresponde a esse algo, que retoma esse algo, você tem uma estrutura coesiva. Tá? Quando você faz uma redação, é importante que você saiba ligar uma palavra a outra. Isso é uma coesão. E isso também ajuda no sentido da sua redação. Ajuda no sentido do texto. O que é sentido? Nesse caso, coerência. Tá? Então essa é uma questão também de coesão e coerência, além de ser uma questão de classe de palavras. Já tica aí no edital. Então ele quer saber a correta correspondência que foi feita. Vamos ver. No belo azul das águas, pequenas espumas que marcham alguns segundos e morrem. Ó, águas. Águas é que marcham. Por quê?
que nós temos ali? Ó? Pequenas espumas que marcham. Você tem um pronome que é um pronome relativo que está relacionando quem? As espumas, as pequenas espumas, e não águas. Não é isso? Então essa correspondente está errada. Vamos à próxima letra. Certamente não suspeita que um desconhecido o vê e o admira porque ele está nadando em uma praia deserta. Desconhecido é o o? Não. O o é quem o desconhecido vê. Certo? Se você tem um pronome o, a, os, as, eles fazem papel geralmente de objeto direto. Ok? Então esse o aí, justamente já está depois do desconhecido. Por quê? O desconhecido vai ver o, no caso, vai ver alguém, né? Que esse o está fazendo a substituição, beleza? Então não pode ser essa também. Letra C. Que ele nade bem esses 50 ou 60 metros. Isto me parece importante. 60 metros? Não. Esse isto aí tem a ver com toda a estrutura, né? O que parece importante? Que ele nade bem 50 ou 60 metros. Né? Ele pegou isto, tudo aquilo que foi falado, retoma tudo aquilo que foi falado, né? Me parece importante. Não é só 60 metros. Essa também está errada. Letra D. Vi um homem sozinho, nadando no mar. Quando o vi, ele já estava nadando no mar. É no mar que o vi? Esse o se relaciona a no mar? Não, né? Se relaciona ao homem, que ele viu sozinho nadando. E quando o viu, viu quem? O homem. Também não pode ser essa. Bom, só nos sobrou a letra E. Mas certamente fazia uma coisa bela, e a fazia de um modo puro e viril, certo? A fazia, ó, de novo. O, a, os, as, com função de objeto direto. Fazia o quê? A coisa bela, de um modo puro e viril. Pronto. Letra E, que está correta. Esse aí é um pronome oblíquo átono e está retomando coisa bela conforme a correspondência ali da questão. Então, essa questão, letra E. Próxima questão. Assinale a opção em que a palavra destacada é um artigo. Artigo. O, a, os, as, uns, umas, artigo. Aquele termo que faz o quê? Determina um substantivo. Normalmente está lá no lado esquerdo dele, determinando esse substantivo. Certo? Você tem definidos, o, a, os, as, indefinidos, uns, umas. Beleza? Foi a pé para casa. Isso aí é artigo. Né? Primeiro que pé é masculino. Como é que pode ser a pé? Não pode, né? Você está dizendo, está indicando o modo como ele foi para casa. Ele foi a pé, é preposição. O aluno fez a prova a lápis. Como que ele fez a prova a lápis, né? Também é uma preposição, né? Indicando aí a maneira que foi feita a prova, beleza? Não pode ser, não é artigo. Chegamos a São Paulo no inverno. Ó. Quem chega, chega a algum lugar, né? Pede preposição a. Então também não é artigo, não é São Paulo. Não é São Paulo. Não é artigo. Convidaram a mãe para as férias. Ó, aí sim, quem convida, convida alguém. Então convidou quem? A mãe. Aí é um artigo feminino, está diante de uma palavra feminina, mãe. Então aí sim, a letra D está correta. Vamos verificar a letra E. Não a deixaram de fora da festa. Ó. Não a deixaram, preposição, né? De fora da festa. Não tem como ser artigo também. Você não vai colocar um artigo antes desse verbo aí conjugado, né? Não faz sentido. Não é isso? Então, essa questão aí é letra D. Bom, galera, é difícil a gente colocar questões de interpretação de texto, né, nos vídeos, porque, obviamente, os textos costumam ter um tamanho considerável, e para a gente poder editar isso e colocar para que as pessoas mesmo vejam, é muito difícil a pessoa ver o vídeo inteiro. Né? Não é legal isso, mas enfim, dificilmente a pessoa vê o vídeo inteiro. E principalmente a interpretação de texto torna-se cansativo muitas vezes. Tá? Mas, como cai a interpretação de texto no edital, eu peguei um textinho, consegui achar um textinho pequeno, consegui achar um texto pequeno em uma prova, e a gente vai interpretar rapidinho, tá? Ônibus lotado. O ônibus aguardava o ponto final, no alto de uma ladeira. Após os passageiros entrarem, seguiu ladeira abaixo. Eis que um homem de bigode, de meia idade, começou a correr atrás do ônibus. Da janela, um passageiro gritou:
Esquece, cara, o busão já está lotado. E o senhor ofegante, não posso, sou o motorista. Meu Deus. Então temos aí o ônibus lotado, o ônibus estava lotado, o ônibus estava numa ladeira e começou a descer a ladeira abaixo, só que o grande humor dessa mini história aí é que ele estava sem motorista, né? Que legal. Vamos lá? Vamos à questão. O homem de bigode corria ofegante por quê? Ele era um passageiro atrasado? Não, né? Ele era um motorista. O ônibus já estava lotado? Não, né? Ele era o motorista do ônibus. Adivinha? Letra D. O ônibus já estava com a saída atrasada, um passageiro não quis pagar a passagem, ó. Essa daí, chuchu com batata, tá? Ele era motorista do ônibus, letra C. Normalmente, pessoal, as questões de interpretação da EAN são tranquilas, ok? Agora, se você sente dificuldade em interpretação textual, a grande sacada é você melhorar a sua leitura, ok? Melhore a sua leitura. Leia um jornal pelo menos no final de semana, né? Pega um livrinho para ler, um romancezinho para ler, tá? Que você vai melhorar a sua interpretação automaticamente. Só que é um processo. Não é algo assim, eu vou ler um livro inteiro agora, amanhã já vou tirar 10, vou acertar tudo de interpretação. Não. É um processo e é um processo involuntário. Conforme você vai lendo, você vai melhorando o seu vocabulário, vai melhorando a sua forma de escrever e a sua forma de interpretar. Ok? Não fiz isso até agora, professor. E agora? Bom, agora eu não sei. Tomara que você vá bem na prova na parte de interpretação, né? Mas isso daí é uma coisa óbvia. Interpretação textual, tem que melhorar a leitura. E é claro, tem que praticar interpretação textual também fazendo as provas. Beleza? Mas, como eu falei, interpretação na EAN é tranquilo. Costuma ser bem fácil. Como essa questão aí, que é própria da EAN. Próxima questão, galera. Assinar a opção que apresenta concordância nominal ou verbal correta de acordo com a norma padrão da escrita. Padrão escrita. Bom, já pode ticar aí concordância nominal e verbal, que também está no edital na parte de sintaxe. Beleza? Vamos lá. Ele quer a correta concordância nominal ou verbal. As Forças Armadas protegem o Brasil. Ó, isso aí é regra geral de concordância verbal, né? Qual é a regra geral de concordância verbal? O verbo deve concordar em número e pessoa com o sujeito. Quem é o sujeito dessa oração aí? As Forças Armadas. Forças Armadas está no plural, então protege. Tá errado, né? Tem que ser protegem, terceira pessoa do plural, ok? Então, a letra A está errada. Agora é 12:30. Tem algum problema aí? Não, 12:30. Agora é 12:30 por quê? Porque você tem a noção de meia hora. Fica subentendida a palavra hora aí. Então, agora é 12:30. Está correto, ok? Já sabe que é a letra B, vamos verificar as outras. Os potenciais estratégico e econômico assemelha-se ao da Amazônia Verde. Ó, assemelha-se. Seria assemelham-se. Por quê? Porque tem que concordar com o núcleo. Potenciais que está no plural, minha gente. Tá errado. Letra D. Comprei bastante coisas. Ó, bastante. Também é uma particularidade da concordância nominal, né? Bastante, bastantes. Quando que eu tenho que flexionar o bastante ou não? Primeiro tem um macete, troca bastante por muito. Se ficar estranho, já sabe que você tem que flexionar ou não, né? E segundo, bom, a regra é, bastante quando não flexiona, em geral ele é um advérbio. E bastante quando flexiona, ele vai ter uma função adjetiva, que é o caso aí. Coisas é um nome, é isso? É um substantivo. O adjetivo deve concordar em gênero e número com o substantivo. E nunca está concordando em número ali. Por quê? Coisa está no plural, bastante tem que estar no plural. Ó. Comprei muitas coisas. Comprei bastantes coisas. Tá vendo aí? Então essa aí está errada. Os Estados Unidos da América fez guerra contra o Iraque. Ó. Mais uma particularidade da concordância verbal. Ó. Quando você coloca países com noção plural, né? Estados Unidos da América é plural, é um nome
é um nome de país no plural, né? Assim como Minas Gerais. Quando você coloca artigo nesse tipo de nome, tá? E esse artigo está no plural, você deve concordar o verbo no plural também, tá? Então, os Estados Unidos fizeram guerra contra o Iraque. Seria o certo. Se eu não tivesse o artigo, professor, aí estaria certo. Estados Unidos da América fez guerra contra o Iraque. Porque aí você tem a noção de país, né? Você tem que subentender aí a palavra país, ok? Então também está errado. Logo, a questão certa mesmo é a letra B de bola. Próxima questão. Não são poucas as pessoas que eu conheço que negligenciam descanso em prol da produção desenfreada, da busca frenética por resultado. As palavras em destaque foram substituídas por sinônimos, hein? Ó, sinônimos tem a ver com semântica, de novo, tá? Já pode te cair, ó. Semântica de novo, novamente. Cai bastante. Significado de palavras, palavras parônimas, sinônimas, homônimas, cai muito, tá? Bom, pelo próprio enunciado, você já pode entender, né? Porque você vai ter uma, eu espero, né? E com certeza vocês possuem uma noção vocabular razoável para entender que, pô, negligenciar é abandonar uma regra, não é isso? Quando você está lá, se você já fizer, quem fez já autoescola aí, tem muito essa palavra aí, ó. Aquele condutor foi negligente. Por que ele foi negligente? Porque ele negou uma regra. Ele não considerou uma regra, ele abandonou uma regra e fez uma besteira na rua. Foi negligente, né? É diferente de ser imperito, né? Porque imperito, quando tem imperícia, ele não sabe fazer. Não é isso? Agora, ele foi negligente, quer dizer, ele fez errado mesmo, ele negou a regra, fez errado mesmo. Negligenciou. Ó. Descanso em prol da produção desenfreada, de busca frenética. Pô, tô frenético, eu tô o quê? Eu tô muito agitado, né? Isso aí, ó, chuchu com batata, todo mundo vai saber. Então, não vou nem ver a questão, as questões todas, ó. Tá lá, letra C. Abandonaram e agitada. Pronto. Essa questão aí, letra C. Vamos lá, galera. Próxima questão, que também tem um textinho aí em forma de tirinha, tá? Vamos lá. Tive uma ideia. Vou pedir ajuda ao meu sobrinho para entender o tal acordo. Ó, tá falando aí do acordo ortográfico, né? Para essa molecada é moleza. Estão aprendendo agora, não tem os vícios da gente que já usa as antigas regras faz tempo. Olá, sobrinho, beleza? Por acaso você está por dentro das regras do acordo ortográfico? Fala, tio! Beleza? Acho que não, é difícil. Acho que não é difícil, não. Passa aqui em casa que nós aprende junto. Melhor pensar em outra coisa. Ó, essa questão aí é uma questão de interpretação textual, tá? Interpretando essa tirinha aí, mas também é uma questão de quê? Variedade linguística, ó, tica aí no edital. Variedade linguística. Por que é variedade linguística? Porque você tem uma personagem aí, né, que está falando de uma forma, digamos assim, não completamente, mas de uma forma culta, né? E você depois tem o sobrinho que está falando de uma forma completamente coloquial, né? Uma forma coloquial. O que é a forma culta? O que é a forma coloquial? A forma culta é uma forma de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, de acordo com a gramática, ok? E a forma coloquial é como nós falamos no dia a dia, né? Existe ainda a possibilidade da forma vulgar, né? Que já entra aí palavrões, que dificilmente vai cair na prova um palavrão, né? E também entra aí gírias, né? O sobrinho, na verdade, também fala um pouco de gíria, parece um carioca aí também falando um pouco, né? Com esse regionalismo, né? Entra aí o regionalismo. Temos o dialeto, que é dialeto caipira, dialeto carioca, e por aí vai, que tem a ver com a forma de falar regional, por isso que eu falei em regionalismo, tá? Então isso tem a ver com variedade linguística, ok? Vamos lá a questão. Analise as afirmativas abaixo. Questão 1. O texto critica as mudanças que ocorrerão na língua portuguesa em função do novo acordo ortográfico. Bom, na verdade ele não critica as mudanças que ocorrerão na língua portuguesa.
né? Ele apenas comenta sobre esse novo acordo, né? Que hoje já não é tão novo assim. Então a 1 eu não diria que está certa, não. 2. A linguagem utilizada pelo sobrinho contradiz a justificativa dada pelo tio no primeiro quadrinho, ao pedir ajuda a fim de entender o acordo ortográfico. Sim, contradiz, né? Realmente, quando ele viu que o sobrinho escreveu, ele realmente viu que a ajuda não ia ser tão benéfica assim. Então a 2 está correta. 3. Ao ler o texto do sobrinho, o tio percebe que o menino não pode ajudá-lo a entender o acordo ortográfico, porque não parece estar interessado nas mudanças ocorridas. Bom, aí, o que você tem? Ele fala que não parece estar interessado. O sobrinho falou que ele podia passar lá na casa dele para ele poder explicar alguma coisa. Então, o fato de não parecer estar interessado não está certo, tá? Realmente, se você lê o que o sobrinho falou, o que parece é que ele não sabe. Agora, não parece estar interessado nas mudanças ocorridas, aí já é outra história, porque ele estava interessado em explicar alguma coisa para o tio. Então, eu imagino que seja a letra B a questão correta. Galera, a última questão, então, da nossa revisão, tá? As palavras sublinhadas na seguinte passagem do texto, a operação encerrou-se no dia 22 de fevereiro, foram empregadas respectivamente como? Aí, mais uma questão de classe gramatical, ok? Para a gente finalizar. Então, a operação é um nome. Se é um nome, é um substantivo. Tá? Encerrou-se no dia, a operação fez o quê? Encerrou-se. Encerrar, verbo encerrar. Né? Encerro, tu encerras, ela encerra. Eu encerrei, tu encerraste, ela encerrou. Ó, encerrou-se no dia 22 de fevereiro. Ó. Ligando 22 a fevereiro é uma preposição. Então nós temos substantivo, verbo e preposição. Letra D de dado. Galera, então é isso aí. Essa foi uma revisão geral do edital com questões da EAN. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam estudando aí forte. E boa prova. Um abração.